E os grilhões já foram quebrados em nome de Jesus. As ciladas do inimigo, o inimigo tem sido e cada vez mais vai ser envergonhado, irmãos. Porque é assim que nós lutamos as nossas guerras. Amém? Nos colocando à direção de Jesus. E Deus colocou no meu coração de nós pensarmos um pouco sobre relacionamentos. Falei, como que eu vou falar de relacionamento, né, diante de um contexto de perseguição? Parece fácil falar de relacionamento quando tudo está bem. Mas Deus falou, olha, a gente precisa pensar juntos sobre fortalecendo relacionamentos frágeis. Esse é o tema da nossa noite, fortalecendo relacionamentos frágeis, foi o tema dessa manhã. Queria te convidar mais uma vez, feche os seus olhos. O Senhor nos chamou para que sejamos agentes de relacionamentos, agentes de comunhão, agentes para levarmos o Evangelho, né? Agentes do ide por todo mundo, levar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que existem tantos desafios, mas o Senhor disse a mim e a vocês, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor está à frente das nossas lutas. Meu irmão, feche os seus olhos, abra o teu coração agora, deixa o Espírito Santo te incomodar. O Espírito que te constrange, o Espírito que te provoca a mudar, mude, deixe o Senhor mudar, assim como Ele já tem falado ao teu coração, nesse ambiente de adoração. O Espírito Santo que está te dizendo, meu filho e minha filha, olha, eu estou aqui, eu quero fazer a minha missão no mundo através de você. Deixe e entenda o chamado do Senhor. O Senhor me chamou e chamou a você, para que nós possamos quebrar todas as barreiras, fortalecendo relacionamentos frágeis, Pai. Eis mais uma vez nós estamos diante da tua presença, Senhor, tão somente submissos ao agir do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo que percorre agora, Deus, cada corredor aqui, cada fileira, cada cadeira, mas toque em cada coração, cada um que aqui está nessa noite. Ó Deus, foi movida para que estivesse aqui o Senhor, ó Deus, falasse a cada coração. Então, assim como o Senhor já proporcionou esse ambiente de adoração, a minha oração é que a Tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações agora, em nome de Jesus. Tua palavra que é viva e eficaz. Tu nos chamasses, ó Deus, para relacionamentos saudáveis, fortalecidos, Senhor, uns aos outros a cada dia. Ensina-nos nessa noite, segundo o Teu querer, independente de mim, Senhor. Eu lhe peço perdão, graça e misericórdia, que eu seja tão somente, ó Pai, aqui um canal, para que o Senhor ministre o Teu querer em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Amém, fortalecendo relacionamentos frágeis. O apóstolo Paulo fala sobre amor, né, em 1 Coríntios 13, e mais especificamente do versículo 4 ali a 7, ele diz o seguinte, olha, quem ama é bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz aquilo que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, com esperança e com paciência. Amém? Quero pensar com vocês, irmãos, juntos, esse texto do apóstolo Paulo falando aos Coríntios, né, sobre os dons. Mas também o texto do apóstolo Paulo, a gente vai ler um pouquinho mais. Deixa a tua Bíblia aberta lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, do versículo 12 até o versículo do número 14. São textos que vai nos direcionar para pensarmos sobre amor nessa noite. Queridos, eu sou de uma geração, os meus pais foram jovens na década de 60, 50, 60, né? Eu tenho 51 anos, não parece, né? Mas eu já tenho tudo isso, estou brincando. E essa geração dos anos 60, 70 viveu uma filosofia de vida, Woodstock, os hippies, né? Aquela questão da liberdade. Eu quero pensar um pouquinho de amor, mas fazer um mapeamento, entender um pouco qual é o momento que nós nos encontramos como mundo em relação ao amor. Essa geração, ela foi impactada, sabe, por uma frente chamada a frente do amor livre. Qual era a frente do amor livre? Foi um movimento revolucionário sexual dos anos 60 e 70,
que prometiam essa libertação sexual, e que essa libertação sexual contribuiria para que as pessoas elas se entendessem melhor. Então, meio que sem compromisso, as pessoas teriam liberdade sexual, elas se conheceriam, seriam mais felizes, evitariam uma série de dificuldades até encontrar o par perfeito, né? Ela prometeu que as pessoas teriam uma sociedade mais saudável. Você experimenta, em algum momento vai dar certo, você não vai ter dúvida, né? Encontrou a pessoa certa depois de N experiências emocionais, sexuais. E devido a tudo isso, a gente traz consequências para as outras gerações. Educação, vida, família. E a grande pergunta diante dessa frente do amor livre que permeou a década de 60 e 70 é: funcionou? Funcionou, deu certo? E a gente vê que não. A gente vê uma série de pessoas com culpas, com problemas psicológicos. Muitas vezes nós tivemos que vivenciar isso, aqueles que não são cristãos, ou que bom se não passaram por isso. Eu vivi num lar que também meu pai tinha dificuldades tremendas, emocionais. Minha mãe sempre crente, joelho no chão, e graças a Deus eu creio que a gente conseguiu vencer as nossas batalhas, porque minha mãe era uma mulher de oração. Mas o resultado de tudo isso aponta realmente muita coisa negativa. Até chegar até os dias de hoje, a nossa sociedade enfrenta grandes dificuldades, doenças sexuais transmissíveis, problemas, distúrbios psicológicos, emocionais, e a escalada cada vez mais hostilizada que a gente vê, bandeiras do feminismo, né, do machismo, e a gente não tem mais essa questão de entender o respeito de um com o outro, bandeiras, e a gente entra agora nessa era após a era do amor, que era esse amor livre ali da década de 70, e a gente olha para o nosso momento, e a gente vive um momento do amor líquido, do amor livre, da liberalidade para o amor líquido. As coisas, elas passam muito rápido. Líquido talvez pela capacidade que um líquido tem de se escoar rapidamente. As nossas relações, elas correm o risco de serem relações superficiais. Essa era justamente onde os relacionamentos deixaram de ser baseados na parceria, na comunidade, no relacionamento a médio e longo prazo. Podem ver que é meio que raro nós encontrarmos família e dizer: olha, nós nos conhecemos há décadas. Quais são as sementes que nós hoje estamos investindo para que continuemos tendo relacionamentos de décadas para as próximas décadas? Não podemos correr o risco de que as relações do amor líquido permeiem a igreja e permeiem os cristãos. Uma relação baseada no amor líquido é uma relação baseada muitas vezes só nas redes de conexão. Eu tenho as minhas conexões lá no LinkedIn, tenho vários contatos ali dos meus anos profissionais. Grande parte das pessoas que eu tenho no LinkedIn eu conheço. Talvez seja pelos mais de 30 anos profissionais. Mas eu tenho pouca relação de amizade com as pessoas que eu tenho ali. Talvez você tenha uma série de seguidores, mas a relação pela qual você quer manter daqui para frente, ela vai muito mais do que uma capacidade de conexão numa mídia social. Uma relação a longo prazo, ela é permeada por chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Os nossos momentos de crise não podem ser compartilhados só por uma mensagem no WhatsApp. Eis os riscos de uma era, de uma geração, de um amor líquido. Zygmunt Bauman, o autor, ele diz justamente isso. Diferentemente dos relacionamentos reais, é fácil entrar e sair dos relacionamentos virtuais. Eu entro numa conexão, ou eu apago ali, ou eu te bloqueio, ou eu vou no meu Instagram fazer com que você não veja os meus conteúdos, e a vida que segue. E você acha que eu tenho conexão com você, mas eu não estou te dando a mínima, não quero que essa pessoa saiba que isso não permeia os nossos relacionamentos, muito menos como igreja, amém? Sempre se pode apertar e dar um deletar. Vou deletar o meu relacionamento com o Wellington. Ele nem sabe, mas talvez eu bloqueie ele na minha mídia social, né, Yara? Né? Isso pode acontecer. E ele olha para mim e acha que eu sou um baita amigão, pô, eu não estou nem aí com ele. É o risco que a gente tem, queridos. Esse é o momento que nós temos vivenciado no mundo. Eis que o mundo, é esse o momento que Deus tem nos direcionado como igreja para sermos agentes de mudança neste mundo.
diante desse contexto de amor líquido que as nossas relações têm permeado, Deus tem despertado o teu povo. Nós cantamos aqui nessa noite: aviva no Senhor. Eu quero estar atento ao teu chamado. É assim que eu luto as minhas guerras, na adoração, na busca. Eu quero ser alguém que faça a diferença. Pense isso e abra o teu coração nessa noite. Você quer ser alguém que faça a diferença nesse mundo? Então as nossas relações entre nós como irmãos, uns aos outros, e muito menos com Deus, não podem ser relações superficiais. Porque essas relações superficiais, queridos, elas têm gerado inúmeras feridas geradas pela falta de amor, algumas delas a violência, a disfunção na relação entre pais. O pastor Bruno pregou aqui, orou aqui com as crianças, orou pelos pais. Que bom pais, que vocês sentem isso, e Deus tem incomodado. Eu diria o seguinte: Deus tem incomodado muitas crianças a trazerem os seus pais para a igreja. Amém? Aleluia. Que o Espírito Santo fale nos nossos filhos, que na madrugada eles sejam impactados pelo agir sobrenatural de Deus, que eles acordem e falem: papai e mamãe, eu quero estar na igreja, porque aqui é o lugar seguro para as nossas crianças, para as novas gerações. Crises familiares, falta de propósito ou sentido para a vida. Mas diante dessa leitura do mundo que nós vivemos, que as relações são permeadas com esse amor líquido, e muitas vezes superficiais, tem algumas perguntas que nós podemos fazer nessa noite, como igreja, como comunidade, como família, relevantes. A primeira delas é o seguinte: como podemos responder, eu e você, a essa crise de amor em nossa sociedade? Faça essa pergunta a você mesmo. Como eu posso responder a essa crise de amor em minha sociedade? Ou eu finjo que não vejo? Ou eu peço: Senhor, eu não quero ficar na zona de conforto espiritual, eu quero continuar orando pelo teu agir. Uma segunda pergunta: qual é a solução para nós e para esse mundo ao nosso derredor? Abre a tua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, de 12 a 14. Quero tentar aqui, na direção do Espírito Santo de Deus, que essa palavra nos instrua a que tenhamos respostas para essas duas perguntas. Senhor, como eu posso responder a essa crise de amor ao mundo que eu vivo? E qual é a solução para nós, para o mundo ao nosso redor? Que eu e você tenhamos respostas nessa noite, vindas da palavra de Deus, sabe, fortalecidas pelo Consolador Espírito Santo que está em você, e que saímos daqui dispostos, com atitudes para mudar isso, em nome de Jesus, amém? O apóstolo Paulo diz assim aos Colossos, no capítulo 3, de 12 a 14. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Mas acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Vamos caminhar aqui juntos. Queridos, eu gosto muito do apóstolo Paulo, eu falo sempre isso, sempre vou falar. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses marcou muito a minha vida, a minha conversão. E gosto muito porque Paulo, quando sabe dessa igreja, ele não conhecia a igreja de Colossos. E deixo já a lição de casa para vocês. Leiam a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses essa semana. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Paulo é visitado por Epáfras, que era um parceiro de ministério de Paulo. Paulo estava preso. E Epáfras chega e diz a Paulo tudo o que estava acontecendo na igreja de Colossos. Capítulo 1 é praticamente isso. E Paulo começa a entender: olha, tenho escutado tudo aquilo que Deus tem feito no meio de vocês, daquilo que vocês têm buscado realizar uns aos outros. Paulo vai permeando, agradecendo a Deus por o que Deus tinha feito ali. Mas Epáfras alerta Paulo e diz o seguinte: olha, esses irmãos estão sendo bombardeados por inúmeras filosofias e frentes espirituais ali. Porque muitos se converteram a Jesus, mas serviam a deuses pagãos, deuses gregos, deuses romanos.
alguns judeus, judaizantes, disseram: olha, vocês aceitam a Jesus, tudo bem, mas precisam continuar cumprindo rituais judaicos. Então a cabeça daqueles irmãos em relação à supremacia de Jesus Cristo, eles viviam numa tensão danada. Não era um ambiente igual a esse aqui que a gente está vivendo agora, ou não muito diferente, mas eles viviam sendo questionados a respeito da fé em Jesus Cristo. Isso não acontece com vocês, né? Está tudo bem na vida espiritual de vocês. Ninguém questiona a fé em Cristo que cada um de vocês tem. Então, aqueles irmãos também sofriam muito. E o apóstolo Paulo, praticamente do capítulo 1 ao 3, ele começa a lembrar aqueles irmãos: olha, espera aí, deixa eu lembrar vocês. Vocês tomaram a melhor escolha. Vocês aceitaram a Jesus, o Jesus ressurreto, que morreu na cruz, mas ressuscitou. E aí ele continua ali capítulo 2, 3, e olha, e agora pois que vocês aceitaram a Jesus, e através da sua ressurreição, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo. E no capítulo 1, ainda ali um pouquinho antes, né? A gente vê no capítulo 1, uma das melhores poesias, irmãos, que eu vejo no Velho Testamento. E não sei se você parou para pensar nisso. Eu quero ler esses textos aqui. Paulo fala àqueles irmãos a respeito da supremacia de Cristo, da legitimidade, da divindade do Cristo, do Deus que esteve entre nós e habitou entre nós, o Emanuel, Deus conosco, mas o Deus que um dia nós vamos declarar: Maranata, Cristo vem. E Paulo diz isso na palavra aos Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 15, ele diz o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por meio dele foram feitas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas nele e por ele, pois por ele todas as coisas foram e subsistem. Ele é a cabeça da igreja, do corpo, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e nele, em Jesus, se reconciliasse todas as coisas. O que aqueles irmãos precisavam entender, irmãos, ali em Colossos, e a palavra de Deus viva para nós nessa noite, que eu e você fomos presenteados com essa supremacia de Jesus Cristo na nossa vida, amém? Você crê comigo? Diz um amém aí, amém? É isso. E se a gente olha para um mundo em que nós precisamos ter atitudes, quebrando barreiras, dificuldades, fortalecendo relacionamentos frágeis, eu preciso entender que eu não estou sozinho. Por quê? Porque o amor é a resposta para um mundo sem amor, amém? Eu e você fomos chamados para amarmos. Eu tive que amar sendo perseguido, né, nos últimos dias. Fazia tempo que eu não sentia isso, viu? Porque amar vocês, vir aqui, as relações que a gente tem é fácil. Como é amar? Como é dar a outra face? A gente já falou assim, isso aqui, né? Alguns paradigmas, paradoxos da vida espiritual. Mas como esse verdadeiro amor se manifestará através da minha vida e da sua? Paulo fala àqueles irmãos. Como esse verdadeiro amor se manifestará? Ele destaca aqui algumas virtudes que o cristão, que o crente, a gente não usa mais a expressão crente, crente mesmo, sabe, o crente da oração, do dobrar do joelho. Se você não tem orado, irmão, ore. Se você não tem lido a palavra de Deus, vai orar, crente. Crente ora, crente tem relação íntima com o Senhor. E aí Paulo continua dizendo o seguinte: olha, para que vocês consigam caminhar uns aos outros, vocês precisam ter alguns destaques de umas virtudes na vida de um cristão. A primeira virtude é o seguinte, verso 12b, é o que ele diz lá, a questão da compaixão. Revistam-se de profunda compaixão. Amar as pessoas. Jesus foi compassivo com cada um de nós. E sabe, compaixão somada com empatia, de nos colocarmos no lugar daquele que sofre, mas com atitudes, com proximidade, com ações compassivas, ações que refletem que realmente Deus está contigo.
Essas virtudes, irmãos, elas vão aquecer os nossos corações, e que o Espírito Santo aqueça os nossos corações essa noite, em nome de Jesus, porque elas aquecem os nossos corações, e elas vão curar relações, em nome de Jesus, elas vão reconstruir relações, em nome de Jesus, elas vão quebrar ciladas do inimigo, em nome de Jesus, e você vai ser agente, vai ser um crente, que vai colocar na tua vida a aplicabilidade dessas virtudes. Deus te chamou para que você seja agente de compaixão nesse mundo, em nome de Jesus, amém? Revistam-se de profunda compaixão. Compaixão é a primeira virtude na qual Deus se manifestará através de mim e você, para que a gente consiga ter as nossas ações, para que esse mundo mude as relações frágeis, para que migrem de relações frágeis para relações saudáveis, maduras, num relacionamento íntimo com Deus. Deus te chamou para isso, amém? Deus nos chamou para a sua missão. Deus tem uma missão e nos chamou a sua igreja para a sua missão. Isso é bênção. É a Missio Dei, a missão de Deus. Deus nos chamou para que tenhamos compaixão, irmãos, mas aquela compaixão que vem do nosso íntimo, de que não é tão somente verbalizada, mas ela é concretizada através de atos, e graças a Deus a gente aqui como igreja, os ministérios sociais, o Hope, todo o time aqui que trabalhou nos últimos dias, foi uma equipe do Relevância ali para o Sul. Talvez você pense, poxa, mas eu nem vou apoiar. Eu não vou apoiar, Isa, porque eu sou mais um, né? Ou mais um, não. Você é mais um com o coração compassivo, com o coração ardente, para fazer diferença na vida de uma pessoa, em nome de Jesus, amém? Deus te chamou para que você seja agente de compaixão, não para você pensar apenas em si mesmo. Mas tem uma segunda virtude que nos ajudará a exercitarmos esse amor de Deus para nós, que é a bondade. É a bondade, ele fala isso no texto, olha, vocês precisam exercitar a compaixão, a bondade, porque essa bondade é a bondade que a gente aprende com Jesus. Revistam-se de compaixão e bondade. Alguns escritores, irmãos antigos, eles dizem o seguinte, que eles definem a bondade como a virtude do homem, para quem o bem do próximo é tão caro como o seu próprio. A virtude do homem de entender, olha, essa importância que o próximo tem para mim, ela me alimenta, ela me fortalece, então eu quero ser alguém bom. Deus nos chama para que possamos exercitar compaixão, bondade, mas também humildade. Jesus nos fala isso nos evangelhos, Mateus 7:12, façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e o ensinamento dos profetas. Jesus traz um pouco para a mente judaica dos seus discípulos, olha, façam para os outros o que vocês querem que sejam feito para vocês. E eu estou lembrando que desde o Velho Testamento é isso, vocês precisam ser agentes de bondade no mundo, mas a bondade, ela também segue aqui Paulo falando aos Colossenses a respeito da humildade, outra virtude. E como é difícil, né, nós sermos humildes. Como é desafiador. Muitas vezes somos prepotentes, aquilo que temos ou que somos, a posição que exercitamos, o cargo que exercitamos na igreja. E Paulo fala aos Filipenses também, capítulo 2 e 3, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos, amém? Então, Bruno, você é superior a mim. Isso me coloca numa situação a cada dia de pequenez. Compaixão, bondade, humildade. E tem uma que é super fácil, mansidão. Amém? Queridos, nós tivemos aí, vocês acompanharam na mídia nos últimos dias, sabe, esse mundo líquido, cheio de violência, gerada por esses relacionamentos, né? Mal resolvidos. Vocês acompanharam aí um senhor creio que de 77 anos, recebeu uma voadora no tórax, por conta de uma fechada ali no trânsito. Talvez ele estava já sem reflexo, não sei, me parece que ele estava com um dos netos, e um camarada de 39 anos foi e deu uma voadora, e aquele senhor faleceu. Esse é o mundo que nós estamos vivenciando, e Deus me chama você para ter compaixão, bondade, humildade e mansidão. Aquela fechada na marginal amanhã. Tito 3:2, não caluniem ninguém.
Sejam pacíficos, amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Queridos, aqui a ideia de gentileza, é a ideia de cortesia. Às vezes assim, eu me incomodo muito com o contexto. Isso sou eu pessoalmente. Chegar na igreja, alguém passar na minha frente e não me cumprimentar. Eu já fico me cobrando. Rapaz, será que eu fiz alguma coisa errada? Tem pessoas que são tímidas mesmo, a gente respeita isso no grupo grande, né? Porque eu tenho uma questão de necessidade de relacionamento, do toque, do abraço, de um sorriso. E quando a pessoa passa na minha frente e não me vê, eu falei, cara, talvez seja um problema ali, ou né, da miopia, seja lá o que for, mas eu fico me incomodado se foi eu que gerei alguma coisa. Nós estamos num ambiente de relacionamento. Olha aí para quem está do teu lado e diz, você é bênção para a minha vida. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Esse é o ambiente da igreja. Deus nos chama, irmãos, para sermos mansos, sejamos amáveis nas nossas relações. Mas Deus nos chama também, irmãos, para termos paciência, longanimidade. Sabe a história do fruto do Espírito Santo? Longanimidade, mansidão, domínio próprio. Longanimidade para mim é minha paciência esticada como um elástico no último. Mas Deus é tão bom que esse elástico da paciência do crente, ele não estoura, né? Crente não fala palavrão. Amém? Glória a Deus por isso. Que o Senhor exercite o teu elástico nessa noite de longanimidade em nome de Jesus, amém? Longanimidade é isso, é ter uma paciência estendida, de pensar, de respirar. Longanimidade, paciência, e esse termo aqui usado por Paulo é justamente nisso. Sabe, paciência com pessoas, é suportar as pessoas sem retaliação, é muitas vezes até sofrer maltratos sem amargurar a alma, perdoar e seguir a vida pela frente. Provérbios 14:29 diz, o homem paciente, ele dá prova de grande entendimento, mas o precipitado, ele revela insensatez. Muitas vezes nós nos precipitamos e aí somos insensatos e colhemos aquilo que nós podemos muitas vezes colher que não é bacana para a nossa vida. Virtudes que nos ajudarão a contribuir para que o mundo tenha relacionamentos fortalecidos. Pensa comigo de novo. Primeira virtude, compaixão. Guarda isso no teu coração. Deus te chamou para que você tenha compaixão. Deus te chamou para que você tenha bondade. Deus te chamou para que você tenha humildade. Deus te chamou para que você tenha mansidão. Deus te chamou para que você tenha paciência. Então que Ele alimente aqui o nosso espírito nessa noite, amém? E que sejamos aí, tenhamos uma semana de vitórias em nome de Jesus. Agora, o que eu posso, diante desse aprendizado aqui, olhando a palavra de Deus e a palavra do apóstolo Paulo aos Colossenses? Ele diz o seguinte, olha, exercite isso entre vocês, suporte uns aos outros. Entenda o ambiente no qual vocês estão inseridos, mas efetivamente sejam diferentes. E agora tenham atitudes. Não adianta tão somente conhecer. Deus também nos chama para que saibamos e tenhamos atitude. E eu creio que em nome de Jesus, algumas atitudes que a gente pode pensar aqui nessa noite. Já estou terminando. A primeira delas é a tolerância, irmãos. Sabe, que Deus faça... E aumente a nossa tolerância. Quando alguém pisar lá no teu sapato amanhã, na estação Antônio João, né, Yara? Você vai ali pegar o trem, alguém pisa no teu sapato novinho, você fica com medo de dizer um glória a Deus, amém. Você fala, não, deixa, estou sendo tolerante. Suportar uns aos outros é uma chamada à tolerância, irmãos. É um aprendizado a conter, sabe, a conter a impaciência em momentos difíceis. Uma das atitudes que eu e você precisamos ter é sermos mais tolerantes nas nossas relações, em meio à nossa família, na relação entre casal. Deus, que o Senhor nos dê mais tolerância. Mas uma outra atitude que vai contribuir para que eu consiga preservar relacionamentos saudáveis é o perdão. Nós precisamos perdoar. Paulo fala aos Efésios, capítulo 4, 1-3, ele diz o seguinte: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente, não parcialmente, completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para que haja paz nas suas relações. Mas também, somada à tolerância, que é uma das atitudes, tem o perdão. Que nessa noite eu e você possamos pensar nisso. Perdoar a quem precisamos perdoar. Perdoem uns aos outros. Ainda Paulo falando aos Efésios no capítulo 4, versículo 32.
Diz assim o texto bíblico: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, perdoando uns aos outros. Não tem meio perdão, irmãos, sabe, não tem perdão unilateral, tem perdão bilateral de quebrantamento. E olha, a vida que segue agora, Deus sabe que Deus reconstrua as nossas relações, assim como Deus o perdoou em Cristo. Queria te convidar para que você ficasse em pé. Nós vamos cantar uma canção agora nesse momento, e que nós possamos pensar nisso. Deus nos chamou como igreja para que possamos buscar uma caminhada fortalecendo relacionamentos frágeis. O mundo existe, o mundo está aí ao nosso redor. Eis que o mundo jaz no maligno, mas queridos, nós precisamos continuar sendo agentes de paz. Que você possa pensar, eu queria uma música que nós vamos cantar aqui, fala de uma dessas virtudes. A gente canta ela sempre aqui, fala da bondade de Deus. Mas que Deus acrescente aos nossos corações o perdão, a humildade, a compaixão, a tolerância, e cada dia mais e mais uma vida de intimidade com Ele. Nós vamos cantar.